Olá, meu nome é Carolina e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Evangelho. Vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da fé, a fé que remove montanhas. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, vamos buscar nos acalmar para que possamos estar 100% presentes aqui, deixando um pouquinho os problemas para fora, para que possamos aproveitar da melhor forma possível as reflexões de hoje. Então, vamos respirar fundo. Quem se sente confortável pode fechar os olhos. Vamos deixando os problemas para um pouquinho depois. Vamos imaginar muita luz em volta de nós. Vamos agradecer nosso anjo protetor por nos intuir, por nos proteger, por nos ajudar. Vamos agradecer Jesus por ter vindo aqui nos ensinar, nos dar exemplos, nos mostrar o caminho que leva até o Pai. E a Ti louvamos, Pai maior, por toda a vida, por tudo de bom que criastes através da prece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nos erros. E, se possível, de acordo com o nosso merecimento, livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem? Vamos começar então a conversar sobre a fé. Esse capítulo, ele começa com aquela frase, né, de Jesus que ele fala: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E a gente lê isso e fala que, nossa, difícil mover uma montanha, né? Então minha fé é bem pequena mesmo. Mas Jesus quis dizer no sentido moral, né? Então as montanhas que a fé transporta são os defeitos, as dificuldades, as resistências, a má vontade, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, a revolta, o pessimismo, o egoísmo e todos os outros obstáculos, né? Que podem, obstáculos dentro de nós, né? Que são as montanhas morais a que Jesus se referia. E não é tão fácil, né? Acho que talvez seja mais fácil se nós pensarmos transportar realmente uma montanha de verdade, né, de um lugar para o outro, pela evolução da engenharia, do que tirar essas outras montanhas morais, né? E, inclusive, hoje em dia, a engenharia está tão evoluída que em Dubai existe um arquipélago artificial em forma de coqueiro e de palmeiras. Então, você imagina olhar de cima uma ilha, né? Um arquipélago, um conjunto de ilhas que tem o formato de uma palmeira. Aquilo foi construído. Então, para esse pessoal pegar uma montanha e transportar é muito fácil. Mas e essas montanhas morais? Como assim a fé vai conseguir nos ajudar a transportá-las? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é que a fé robusta que vai nos ajudar a enfrentar todas essas montanhas morais tem que ser uma fé raciocinada. Por quê? Porque quando a gente não entende uma coisa, a gente pode até falar sobre essa coisa, mas a gente não acredita verdadeiramente. A gente precisa entender algumas coisas. Com algum conceito de matemática ou de física que a gente aprende na escola, você aprende a fazer lá a continha, colocar a fórmula, mas você não entendeu aquilo. Então, no fundo, você não aprendeu. E é a mesma coisa com a fé. Quando a gente busca compreender melhor os motivos, fica mais fácil de a gente acreditar, da gente ter certeza. E essa fé robusta, uma fé com a razão, o que ela nos traz? Ela nos ajuda a ter perseverança, energia, confiança em nós mesmos, confiança no futuro,
né? A gente não se abala tão fácil. Ter calma, ter coragem para fazer algumas coisas, ela nos traz também o consolo para as coisas tristes e ruins que acontecem. E, e aí você diz, mas quem tem... É muito difícil uma pessoa ser tudo isso, e realmente, mas não é que quem tem essa fé robusta nunca vai mostrar um defeito, nunca vai ficar revoltado, né? Nunca vai ter um obstáculo, não é isso. Mas, quando a fé é robusta, ela nos proporciona os recursos para lidar com essas coisas negativas que vão acontecendo nas nossas vidas, né? Como o pessimismo, os pensamentos negativos, a revolta, o desespero, os defeitos. Então, ela nos equipa, ela nos dá ferramentas para que a gente possa enfrentar esses obstáculos na vida que vão acontecer, independente da fé que você tenha, mas ela nos dá ferramentas para a gente lidar com eles, para poder passar por eles de uma forma um pouco mais tranquila. E é muito importante que a fé, ela também nos ajuda a ter fé em nós mesmos, né? A autoestima, o autoamor, né? Pois de forma alguma Jesus condenou que nós nos amássemos, não é? Amar ao próximo assim como a ti mesmo. Então tem que ser igual, termos confiança em nós, que nós conseguimos, que nós podemos, né? Também é uma coisa que a fé nos ajuda a ter. E como que a gente sabe se a nossa fé está robusta, né? Se a nossa fé está bem forte, como o que Jesus comentou do grão de mostarda, ou se a gente está precisando fortalecer a nossa fé. Alguns sinais de que a nossa fé anda meio vacilante é quando a gente entende certeza sobre as coisas, hesitação, quando a gente não procura os meios para vencer porque a gente acha que a gente não vai conseguir mesmo, quando a gente está com medo, quando a gente está revoltado e quando a gente está inconformado com alguma coisa. Quando você sente alguma dessas coisas, é porque a sua fé está precisando ser fortalecida. Talvez um momento de parar e de se voltar para si mesmo, seja lá a fé que a pessoa tenha, para buscar compreender melhor as coisas, para lidar com as coisas de uma forma um pouco melhor. Né? E essa fé verdadeira, como que a gente sabe se essa fé, se a fé que a gente está desenvolvendo ao longo da vida, né, se ela é verdadeira? Ela nos proporciona um pouco mais de calma para lidar com os problemas. Ela nos proporciona um pouquinho mais de paciência, do saber esperar, do saber, né, que talvez uma coisa que ainda não aconteceu conosco, que a gente queria muito, talvez nem fosse ser bom para nós. Ela nos ajuda a compreender as coisas, ter confiança no futuro, né? E ela também se apoia na inteligência. Então, o que acontece? Por que a fé se apoia na inteligência? Porque se a gente compreende uma coisa, é muito mais fácil ficar tranquilo quanto a ela, né? Assim como a questão da prova, né? Então, você aprendeu lá em matemática a resolver as continhas. Se você realmente não entendeu, você vai ficar morrendo de medo antes da prova, porque você não sabe se vai lembrar. Agora, se você realmente aprendeu, você vai tranquilo, porque você entendeu o conceito e vai chegar lá na hora e vai conseguir. Então, por mais que tenha ansiedade dos dois lados, quando a fé se apoia na inteligência, você fica mais tranquilo, mais embasado. Vamos dar o exemplo, então, de como é difícil acreditar nas coisas que a gente não conhece. Como os navegantes no passado, eles achavam que a Terra era plana, né? Não só os navegantes, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. E quando os primeiros cientistas e estudiosos começaram a mostrar, né, evidências, a dizer que a Terra era redonda, ninguém acreditou. Porque como assim a Terra é redonda? As pessoas vão cair, né? Não faz sentido. E no fim é verdade. Então hoje em dia nós acreditamos que a Terra é uma esfera, porque a gente tem um monte de provas, né? Enfim, tem os satélites que olham de longe, tem as provas científicas, mas a princípio é muito difícil entender que a Terra seja redonda, como foi no passado, para as pessoas aceitarem. Então, até hoje em dia ainda existem algumas coisas que elas são verdadeiras, né? E que a gente ainda não consegue entender. Então, a fé tem que se apoiar na inteligência, sim, mas sabendo que o ser humano não tem ainda condições de entender tudo. Então, a gente tem que buscar essa fé raciocinada no máximo que a gente puder, mas a gente vai esbarrar em algumas coisas que são mistérios ainda para nós, seres humanos, né? Que só aí os espíritos, a espiritualidade amiga mais evoluída e Jesus e Deus que entendem. E um dia a gente talvez possa,
né, com os avanços da ciência e dos estudos, né, a gente possa conhecer mais coisas. Mas, a princípio, temos também que ter confiança, né? Então, essa fé robusta, ela se apoia na inteligência, mas ela também, ela tem tanta certeza que Deus toma conta de tudo, que por mais que tenha algumas coisas que a pessoa não consiga entender pela inteligência, ela conhece o suficiente para saber, não, eu não sei direito sobre isso, mas eu tenho confiança que, que é pro bem, que de alguma forma isso tem um motivo, por menos que eu entenda, né? Afinal, quantas vezes, né, a gente passou por coisas que nos pareceram ruins quando aconteceram, e depois de muitos anos a gente olha para trás e pensa, nossa, mas no fundo foi bom por causa disso, disso, disso. Então é isso, a fé, ela tem que ser raciocinada, mas a gente tem que ter fé em Deus acima de tudo. Fé em Deus e em si próprio. Mas a confiança em Deus sempre em primeiro lugar, porque Ele é a inteligência suprema. E a gente ainda não consegue entender tudo, mas se Ele, que faz todas as coisas maravilhosas que a gente conhece, se Ele, né, se nós temos essa fé embasada com motivos maravilhosos, né, para as coisas acontecerem, se a gente tem uma fé embasada, quando a gente se depara com uma coisa que a gente não entende, a gente pensa, não, isso eu não entendo ainda, mas eu tenho confiança de que Deus, a inteligência suprema, Ele sabe, deve ter um motivo muito, muito bom para isso acontecer. A fé, nós temos que buscar essa fé, nós temos que estudar. Então, busquemos compreendermos a fé raciocinada e verdadeira, para que ela nos traga esperança de dias melhores, para que ela nos traga confiança no futuro, confiança em nós mesmos, paciência, porque as coisas às vezes não acontecem do jeito que queremos e temos que confiar em Deus, daí que vem o seja feita a vossa vontade, e que essa fé fortalecida nos equipe, nos traga ferramentas para que possamos agir frente aos obstáculos da melhor forma possível, para que a gente saiba e consiga fazer as coisas da melhor forma possível, para que a gente fale também e seja o melhor de nós, e para que a gente possa fazer o melhor que der, do melhor jeito que nós pudermos nesta oportunidade de vida. Nós vamos finalizar novamente com uma oração. Então buscamos nos acalmar novamente. Agradecemos a Jesus por ter deixado seu Evangelho, por nos ter deixado essa lição tão bonita sobre a fé, que possamos buscar colocar em prática essas coisas em nossa vida, com nossos familiares, em nosso emprego, onde estivermos. Imaginamos tudo em volta de nós em torno de uma bela luz. E imaginamos flores brancas, cheias de luz também, que elas possam ser entregues a todas as pessoas que nos passarem pela cabeça, que elas façam bem a estas pessoas e que de alguma forma, por mais menos que compreendamos agora, toda essa situação há de passar e haveremos de sair dela muito fortalecidos como humanidade. E encerramos com a oração da sabedoria, que tem tudo a ver com os ensinamentos, as reflexões sobre a fé. Senhor, nos dai paciência e serenidade para lidar com as coisas que não podemos mudar. Dai-nos, Senhor, coragem para mudar as coisas que podemos mudar. E nos dai sabedoria, Senhor, nos dai inteligência para discernir entre as coisas que eu posso mudar e aquelas que eu não posso. Que assim seja. Graças
Graças a Deus.